Seja bem-vindo a você que está aqui conosco, comemorando ainda os 115 anos da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, aqui em Belém. Nesse dia, terça-feira, nós damos continuidade às 7 palavras. Hoje entramos na segunda palavra, que será ministrada pelo pastor Jango Miranda. Ele que é pastor da igreja ali em Campo Mourão, no Paraná, que já foi diretor do CTM quando eu tinha uns 10 anos de idade por aí. Ele também que já comandou ali o Projeto Sertão. Ele também que já foi secretário da Secretaria de Evangelização da IPI Nacional. Sim, o pastor Jango vai estar trazendo uma mensagem hoje para nós sobre missão. Também vamos cantar logo mais com o pastor Luciano Dias, um grande amigo nosso, né, que tocava muito com a gente ali em Patos, na Paraíba, na congregação do Dona Milindra, uma congregação fantástica. Espero que nunca se acabe e que se torne igreja, em nome de Jesus. Bom, ele e a sua esposa Andréia, juntamente com sua filha linda, chamada Julie, eles vão estar cantando para nós também aqui logo mais. Que Deus abençoe esse momento na sua vida. Pegue seu papel, pegue sua caneta e anote essas informações que serão passadas nesse dia e nos demais dias. Vamos abaixar nossa cabeça e fazer uma oração? Pai amado, Deus querido, nós somos gratos a Ti por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, meu Deus, por participarmos desse momento histórico, por fazermos parte, meu Deus, dessa comunhão entre os irmãos e nesse compartilhar de informações e de louvores, onde tantos irmãos de outros lugares, outras cidades, outros estados se reúnem a nós, Pai, para engrandecer o Senhor, para ver a Tua igreja crescer. Louvado seja o Senhor por esse amor que vem do Senhor a cada um de nós, Pai. Louvado seja o Teu nome. Seja o Senhor o centro da nossa vida e que todos os nossos dias sejam para louvor da Tua glória. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que o Teu reino venha sobre nós, veremos Tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa oração altíssimo. Essa nação é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração altíssimo. Essa nação é o clamor da igreja que te adora. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que o Teu reino venha sobre nós, sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa oração altíssimo. Sara essa nação é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração altíssimo. Essa nação é
santo, só tu és santo, Senhor. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sai essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sai essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Olá, meus queridos irmãos da primeira IPI de Belém. Graça, paz e muita saúde, saúde perfeita que vem de Deus, que seja derramada abundantemente sobre a vida de vocês e de suas famílias. O meu abraço carinhoso para toda esta comunidade, mas também para os meus amigos Raimundo, Valdívia, Yuri e Rose, pessoas queridas de longa jornada nos caminhos da missão de Deus. É um privilégio para mim poder estar compartilhando com vocês essa palavra desafiadora, e eu espero que realmente possa ser bênção para o seu coração, tá bom? Há um texto que eu gostaria de fazer a leitura dele nesse momento, que é em Atos capítulo 18, o verso 9 e 10. Os versos 9 e 10 que diz o seguinte: Atos capítulo 18, 9 e 10. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales. Porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. O tema que me foi proposto e que eu gostaria de compartilhar a partir de agora com vocês é: missão, a razão de existir da igreja. Missão, a razão de existir da igreja. Se existem pessoas não alcançadas pelo Evangelho de Cristo, isso pode significar que a nossa tarefa está inacabada. Se existem outros tantos, de milhares e milhares, que ainda não foram discipulados, isso também denuncia a igreja quanto à sua omissão. Não podemos mensurar, não podemos medir se o mais grave é omitir-se na evangelização ou omitir-se no discipulado. Nas palavras de Jesus Cristo, as duas ações devem andar de mãos dadas. Preguem o evangelho. Foi palavras ditas pelo Senhor: anunciem o evangelho. Mas também ensinem o evangelho. Missão só é a razão de existir da igreja exatamente porque a igreja não tem uma missão que seja sua. Parece incoerente isso, né? A igreja não tem uma missão, porém, Deus tem uma igreja para o cumprimento da sua missão. Isso coloca a missão de Deus em um status muito mais proeminente, maior, mais amplo e mais importante do que a própria igreja. A missão de Deus é maior do que a igreja. E a missão que Deus deu à sua igreja, resumidamente, é fazer discípulos de todas as nações da face da terra. Porém, estes discípulos precisam ser ensinados de tal maneira que eles se tornem discípulos que se multiplicam, gerando discípulos que geram outros discípulos.
E esse ciclo ele não pode ser paralisado, não pode ser estancado, não pode ser represado. No dia que a igreja deixar de fazer discípulos que fazem discípulos, ela vai ser paralisada no tempo e ela se tornará apenas uma instituição que caducou quanto à sua missão e à sua jornada. Vemos aqui um Deus que ratifica a importância de semear as sementes do Evangelho de Cristo. Nesta visão que Paulo teve, Deus está apresentando ou se apresentando como um Deus que faz uma afirmação que a gente pode até considerar um tanto intrigante. Ele diz na visão a Paulo, porque tenho muito povo nesta cidade. Ora, se Deus é proprietário desse povo, porque ele está dizendo que eu tenho, né? Ele está usando uma expressão de posse, um termo de posse. Ou se este povo é propriedade de Deus, por que eles precisam então ouvir o Evangelho? Parece que esta afirmação de Deus, ela vai na contralógica, na contramão do nosso entendimento. Pois somos absolvidos e tomados pela ideia de que povo de Deus somos nós. Nós que participamos de uma igreja, nós que batizamos os nossos filhos, nós que somos ofertantes e dizimistas fiéis. Essas coisas e outras são importantes. Não podemos negar a importância delas, mas talvez não sejam as únicas coisas que nos definem como povo de Deus. Eu imagino que quando Cristo disse para os seus discípulos: vejam que os campos estão brancos para a ceifa, ele está dizendo, é hora de colher. Se vocês não colherem, os frutos serão colhidos por outros. E eu não estou enganado, se eu não estou enganado, é exatamente isso que está acontecendo. Tem muitas igrejas crescendo numericamente às custas de pregações de autoajuda, onde o Evangelho de Cristo fica em segundo plano. Também tem muitas igrejas crescendo em número de membros, às custas de promessas que se cumprem através de um discurso pague e pegue. Mas também existem muitas igrejas crescendo de maneira saudável, vibrante, e que se tornam relevantes nas cidades onde elas estão inseridas. Nós não vamos nos espelhar nos modelos anti-reino. Não precisamos nos espelhar e nos moldarmos nos modelos de igreja que a sua mensagem contraria a essência do Evangelho. Vamos imitar sim e aprender com quem está fazendo da maneira bíblica, da maneira correta. Eu gostaria de definir em 2 pontos essa palavra que eu trago para o coração dos irmãos, trago para esta comunidade. Primeiro, estamos diante da importância de pregar. É isso que Paulo está ouvindo de Deus. Pregue a palavra. Anuncie. Não tenha medo. É importante pregar. Pois somente pela pregação da palavra a fé é brotada na vida das pessoas. Como aconteceu com Cornélio. Lembram da história de Cornélio? Ele era religioso, mas não convertido. Precisou ouvir a palavra de Deus para que a fé salvadora nascesse em seu coração. Porém, a maneira que Deus utiliza para convencer Pedro a ir ao encontro de Cornélio, para lhe anunciar a mensagem do Evangelho, é algo muito trabalhoso. Poderíamos dizer que Deus teve um trabalho grande para convencer Pedro que ele precisava ir. Deus usa uma mecânica argumentativa de convencimento para que Pedro se desprenda da sua maneira de pensar, da sua cosmovisão. 2 homens na história. De um lado, um homem cheio de Deus, que andou com Jesus, que teve experiências maravilhosas na caminhada com o Mestre, pregador do Evangelho, que não quer pregar a determinadas pessoas. Pedro vive aqui, parece-me que a síndrome de Jonas.
do profeta Jonas, que foi a contragosto, contrariado, pregar na cidade de Nínive, mesmo sabendo que esta era uma ordem de Deus. Do outro lado, um homem vazio de Deus, importante, influente, mas vazio de Deus, ouvinte do Evangelho, que precisava ouvir a pregação do Evangelho. Mas parece que esta conta não está fechando. A impressão que temos é que, possivelmente, o Espírito Santo tem mais trabalho com os que estão dentro da igreja do que com aqueles que estão fora. Cornélio está ali, bem na beirinha, no limiar de uma conversão. Falta tão pouco. Deus não vai ter dificuldades com Cornélio. Pedro tem resistência para ir até Cornélio. Não seria nenhum exagero afirmarmos que existem muitos Cornélios aí em Belém, na cidade de Belém. Talvez também não seja exagero fazermos a afirmação que existem muitos Pedros dentro da igreja de Jesus Cristo. Há uma segunda coisa que eu queria falar também nesse momento, que é: estamos diante da urgência de pregar. O primeiro tópico foi: estamos diante da importância de pregar, mas agora estamos falando da urgência. Então, não é somente importante, é também urgente. Porque se eu definir que pregar é importante, eu vou também enumerar outras coisas na minha vida, nas minhas responsabilidades como discípulo de Jesus, como discípula de Jesus, que são importantes. E aí eu vou terminar definindo que, bem, como são muitas coisas importantes, eu vou fazer primeiro isso ou primeiro aquilo, e eu posso deixar em segundo plano, numa esfera de prioridade menos importante, a pregação. Mas a pregação do Evangelho, ela não é só importante, ela é urgente. Irmãos, sabe por que é urgente? Por causa das grandes demandas das pessoas em nossos dias. Estas grandes demandas têm a ver com as questões existenciais das pessoas. As pessoas não estão procurando igrejas que se posicionem politicamente sobre os desafios da sociedade. Não estou dizendo que isso não tenha sua importância. Eu estou dizendo que isso não é a essência da igreja. A missão principal da igreja é fazer discípulos que fazem discípulos. A missão da igreja não é eleger candidatos evangélicos que utilizam a Bíblia para dizer que irmão vota em irmão. A missão da igreja não é fazer entretenimento para atrair as pessoas. A missão da igreja não é construir prédios o mais imponentes possíveis para impressionar as pessoas e demonstrar que somos poderosos, que somos influentes na cidade. Sabe por quê? Estas coisas impressionam no primeiro momento. Mas nada disso é capaz de saciar uma alma faminta e sedenta da presença de Deus. As pessoas buscam orientação para os dilemas das suas almas. Precisamos dizer para as pessoas onde elas poderão encontrar pão e água para matar a fome espiritual e a sede espiritual. Estas pessoas precisam ser ensinadas, discipuladas, através de relacionamentos, onde o exemplo de vida vai falar muito mais alto do que 1000 palavras. Nossos conceitos sobre prosperidade, cura e etc. são outros. Não precisamos fazer disso nosso carro-chefe. Quando a nossa pregação é centrada em prosperidade, as pessoas podem até adquirir a cama mais confortável, mas elas não terão o sono reparador. As pessoas podem até adquirir a casa dos sonhos, mas isso não garante que elas terão um lar. As pessoas podem até pagar os melhores psiquiatras e psicólogos, os melhores tratamentos, utilizar-se dos melhores medicamentos mais modernos para tratar ansiedade, depressão, mas elas nunca estarão no divã de Deus para serem curadas de suas doenças emocionais.
Eu tenho certeza que Deus tem nos dado grandes oportunidades nas cidades onde moramos. Estas cidades estão repletas de pessoas ansiosas que estão tateando sem saber o caminho. Deus decidiu que estabelecer um povo, o qual ele chamou de igreja, para alcançar muitos Cornélios que estão em Belém. Esse povo é você. Esse povo, ele se traduz em a igreja de Jesus Cristo, os remidos do Senhor. Eu quero agradecer essa oportunidade e dizer, queridos, que uma igreja em missão é uma igreja que está cumprindo a missão de Deus e não a sua própria missão. Muitas comunidades locais, muitas igrejas, denominações têm a sua própria agenda, mas às vezes essa agenda não tem nada a ver com a missão de Deus para a igreja. A razão de existir da igreja é cumprir a missão de Deus. E eu volto a enfatizar o que eu já disse. A igreja, ela não tem, Deus não tem uma missão para a igreja, mas Deus tem uma igreja. Igreja essa que você faz parte, que eu faço parte, para o cumprimento da sua missão. Deus o abençoe, Deus fortaleça o seu coração e Deus levante uma geração de homens e mulheres aí na IPI em Belém, para que eles possam, essa geração de homens e mulheres, serem realmente corajosos, intrépidos, envolvidos, trabalhem, se dediquem, perseverantes na obra que Deus tem designado para nós.